Bom, e na esteira do que você trouxe da gastança do governo, Piotr, a Receita Federal comemorou a arrecadação histórica em 2024. Mais de 2,5 trilhões de reais foram arrecadados de janeiro a dezembro. Apesar de ser recorde, a arrecadação não deverá evitar o rombo nas contas públicas. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, declarou que o saldo negativo será de 0,1% do PIB, sem levar em consideração os gastos com as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas recordes registradas no ano passado em boa parte do país. Na comparação com 2023, a arrecadação federal subiu quase 10%, Carlo Cauti, e ainda assim a gente tem acompanhado aí a inflação. O que está acontecendo? Por mais que arrecade, ainda não dá conta que o governo está gastando. Onde é que o governo gasta mais aí para ter mais saída para justificar esse rombo? E uma série de questões, uma série de contas que muitas vezes não estão nem no orçamento oficial. Por exemplo, o Fundeb não está no orçamento, né, no arcabouço fiscal, o fundo lá para Brasília também não está, as próprias enchentes no Rio Grande do Sul, dinheiro que foi enviado ou deveria ter sido enviado também não está. Ou seja, temos um orçamento paralelo fora do arcabouço fiscal, que o STF garantiu que fosse possível. Em qualquer outro governo isso seria impensável. No governo Lula isso é possível. Tanto é que o orçamento que hoje o ministro Haddad diz que vai fechar com um rombo de 0,1% é falso. Isso aí é uma notícia falsa, informação errada. Há vários economistas que estão demonstrando que o rombo nas contas públicas vai ser 9 vezes, pelo menos 9 vezes superior àquilo que o ministro Haddad está falando. Ou seja, teremos um buraco gigantesco nas contas públicas, sem contar os juros que estamos pagando sobre a dívida pública. Aqui o rombo é só primário, né? Sem contar juros sobre a dívida. Contando os juros sobre a dívida, temos um buraco nas contas públicas brasileiras digno de um país em guerra. A Rússia, que está em guerra, tem um rombo menor do que o Brasil em suas contas públicas. Então, assim, a situação é dramática. É por isso também que os investidores estrangeiros estão começando a se afastar cada vez mais. O Tesouro tem dificuldades em vender os papéis, né, enrolar sua dívida, porque muita gente está se perguntando se o Brasil é um país que vai garantir o pagamento desses compromissos. Agora, só para terminar, para o nosso público entender, o ano passado o Brasil cresceu mais ou menos 3,5%, entre 3 e 3,5%, não saiu no dado oficial, 3 e 3,5% o PIB. Só que o governo brasileiro, a Receita Federal, tungou dos brasileiros, os pagadores de impostos, 10% a mais do que tinha tungado em 2023. Ou seja, como foi possível que tudo aquilo que foi produzido no Brasil, bens, serviços, etc., só cresceu 3 ou 3,5%, mas a Receita tungou 10%. Então, evidentemente, estamos vivendo uma situação de opressão fiscal, cada vez mais. É um governo vampiro que está enfiando as mãos no bolso dos brasileiros e está pegando 3 vezes mais do que os brasileiros estão produzindo. Estão produzindo bastante, um crescimento interessante. Então, e mesmo assim, a proeza do governo Lula é essa voracidade jamais vista nos impostos e consegue, mesmo assim, entregar o país no vermelho. Só um governo do PT é capaz disso.